E aí, galerinha, tudo bem? Esta é uma aula de ensino fundamental 2. Vamos falar sobre reações químicas. Vem comigo! Transformações químicas nada mais é do que reorganizar um produto inicial em outro produto. Como assim? Eu tenho duas substâncias, por exemplo, A e B. A setinha simboliza a reação. Elas reagem e transformam-se em novas substâncias ou em um produto final. Sempre que nós estivermos antecedendo a seta, a gente vai chamar eles de reagentes. E o produto final desses reagentes, através da reação, a gente vai chamar de produtos ou produto. Neste caso são dois, nós temos produtos. Certo? Então, todas as vezes em que tivermos duas substâncias ou qualquer outra mistura reagindo, elas formam novos produtos. E como é que isso ocorre? Ocorre por uma infinidade de processos ou alguns processos. Por exemplo, mudança de temperatura, choque entre moléculas. A gente também pode falar de uma ação de uma corrente elétrica e tantas outras questões que possam envolver essa formação de produtos através de reagentes. Utilizando sistemas fechados, Antoine van Lavoisier, ele explicava-nos que quando uma reação química ela ocorre em um sistema fechado, a massa dos reagentes ela vai ser sempre igual à massa dos produtos. Por exemplo, para que eu possa formar essas duas moléculas de água, que são os produtos, eu vou precisar de duas moléculas de hidrogênio e uma molécula do oxigênio, correto? Pois bem, e essa parte daqui são os reagentes. E aqui é a reação como nós vimos. Certo? E isso foi interessante observar que se eu tenho essas duas moléculas de água, eu posso falar que essas moléculas de água, elas são oriundas de uma massa específica dos reagentes. Por exemplo, se eu tenho 4 gramas dessas moléculas de hidrogênio e eu tenho 32 gramas dessas moléculas de oxigênio, eu terei ao final 4 com 32, que vai dar o total de 36 gramas. Ou seja, tudo que está do lado dos reagentes precisará ser contemplado do lado dos produtos. A gente viu a lei da conservação de massa de Lavoisier. Agora, usando a lei de massa de Lavoisier, a gente vai dar uma olhada em outra lei, a lei das proporções definidas de Proust. Proust falava que as proporções dos elementos químicos que compõem a substância será sempre a mesma. Não interessa os processos que passem, né? Não interessa a transformação química propagada, produzida, empregada para produzir. Assim, a gente viu lá na lei de Lavoisier que duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio produz duas moléculas de água, com 36 gramas. 4 gramas de hidrogênio, 32 gramas de oxigênio, 36 gramas de água em duas moléculas. Se eu quiser obter, por exemplo, 4 moléculas de água, se eu quiser obter 4 moléculas de água, eu vou ter que multiplicar isso. Se eu tenho 36 gramas em 2 moléculas de água, para 4 moléculas de água, eu terei o dobro, né? 2 vezes 2, 4. Então, nós teremos 72 gramas. Como é que isso foi possível? Isso foi possível obter nos produtos, modificando a massa dos reagentes que tínhamos inicialmente. Agora, essa modificação, a soma dessa modificação terá que dar quanto? 72 gramas. Por exemplo, se eu tinha 2 moléculas de hidrogênio com 4 gramas, eu terei que dobrar.
já que eu dobrei a produção final de água. E se eu tinha 32 gramas para uma molécula de oxigênio para obter 2 de hidrogênio, eu também vou multiplicar. De 32 nós teremos o dobro, 64 gramas. E assim a gente define a lei das proporções definida de Proust. Se nós quisermos obter determinada quantidade de um produto, a massa desse produto terá que ser idêntica à massa dos reagentes, porque neste exemplo, 8 com 64 deu quanto? 72. No primeiro exemplo, 4 com 32 gramas deu quanto? 36 gramas. Vimos lá as reações químicas e suas leis. Agora nós vamos observar como balancear essas reações, inclusive utilizando alguns conceitos, algumas observações que eu fiz em relação às leis. Balancear nada mais é do que observar o que existe nos reagentes e perceber se estão presentes nos produtos. Mas dessa vez não apenas utilizando o conceito da massa, porque você já sabe, tudo que tem do lado dos reagentes tem que estar do lado dos produtos. Dessa vez, em relação à quantidade de átomos, observando as moléculas. Por exemplo, isso aqui não são várias atividades, é uma atividade só, um exemplo só, que seguem passos. E são várias as formas de fazer o balanceamento. Tem algumas formas de fazer o balanceamento, melhor dizendo. Eu utilizo essa. A melhor forma, a gente faz os quadrados, os quadradinhos. Percebam só essa pequena linha. Nós temos a molécula de hidrogênio que reage com a molécula de oxigênio e forma a molécula de água. Vamos ver quantos elementos químicos possuem? Quantos tem aqui na molécula do hidrogênio? 2 hidrogênios, então. Nos reagentes eu tenho 2 hidrogênios. Nos reagentes, o elemento químico oxigênio, a substância oxigênio, tem quantos átomos? 2. Nos produtos, quantos hidrogênios eu tenho? 2. Nos produtos, eu tenho 2 hidrogênios. Quantos oxigênios eu tenho nos produtos? 1. Ou seja, essa reação química, a chamada equação, está desbalanceada, porque nos produtos eu tenho 1 oxigênio, nos reagentes eu tenho 2. Precisamos balancear. O que a gente faz? Eu sugiro começar pelo elemento químico que está desbalanceado, né? Assim, a gente tem 2 átomos de oxigênio nos reagentes, a gente precisa colocar o coeficiente 2 ao lado dos produtos. Mas veja, como o produto é uma molécula de água, não podemos colocar coeficiente simplesmente assim antes do oxigênio. Ele deve ser posto, ele deve ser colocado antes de toda a molécula, né? Então, a gente vai colocar o coeficiente, eu não posso colocar aqui, eu tenho que colocar aqui. Se eu colocar aqui, eu vou passar por essa segunda parte, certo? Mesma coisa. Se eu colocar aqui, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Buscando os outros dados do quadro anterior, eu percebo que foi possível balancear os átomos de oxigênio, mas agora os átomos de hidrogênio foram desbalanceados. O próximo passo é a gente fazer o quê? Balancear. Para isso, basta a gente colocar o coeficiente antes do gás hidrogênio dos reagentes. Então, vamos repetir os dados que tem aqui. Eu já tinha isso aqui, é o terceiro passo, coloco aqui, ó. Primeiro passo, segundo passo, e agora eu vou para o terceiro passo. Então, o que é que eu vou fazer agora, né? Eu já tenho 2 elementos químicos na molécula de água dos produtos, 2 vezes 2 hidrogênio dá 4, como nós vimos lá. E só estou repetindo o anterior. Vamos para cá agora. O que é que eu faço? Eu coloco o 2 antes da molécula do hidrogênio nos reagentes. 2 vezes 2, quantos hidrogênios nós teremos agora? 4. E aqui não é uma molécula só nos reagentes. Aqui são substâncias, a substância hidrogênio, aqui é a substância oxigênio separada. Aqui eu não preciso mexer. Quantos oxigênios eu tenho aqui? 2. Como é que ficou agora o nosso balanceamento? Nós teremos lá 4 elementos químicos hidrogênio nos reagentes, 4 elementos químicos hidrogênio nos produtos.
2 elementos químicos, oxigênio, na molécula de oxigênio, 12 reagentes, e 2 vezes 1 aqui, e 2 elementos químicos oxigênio nas 2 moléculas da água, que é o produto final. E aqui a gente tem o balanceamento. Esse esquema são 3 passos para a mesma resolução. 1, 2, 3. E que no final ele vai estar completamente balanceado.